Conversa Bem Viver. Nossa Conversa Bem Viver de agora fala da Mostra Cinema e Direitos Humanos, que está ocupando mais de 600 municípios, com debates e audiovisual nas periferias, Brasil afora. E esse é um projeto importantíssimo que vem do governo federal, que conta com a parceria do Ministério da Cultura e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, junto com a Universidade Federal do Ceará, para falar sobre essa iniciativa que é fundamental para que a nossa cultura ocupe os nossos territórios. Está conosco agora Miriam Gomes Alves, que é coordenadora geral de Educação e Cultura em Direitos Humanos do Ministério. Bem-vinda, coordenadora Miriam, é um prazer ter você aqui com a gente, uma alegria falar da mostra. Essa retomada da sétima arte brasileira é uma honra para a gente aqui do Brasil, de fato, vivenciar e presenciar ela. Então, obrigada demais por trazer um pedacinho dessa retomada para cá. Obrigada, Nara. Satisfação estar com vocês, né? Estar com o Brasil de Fato, que, né, cumpre um papel da mídia popular e educativa de chegar em tantos espaços, né, e territórios também. O nosso desejo com a mostra também, né, ampliar e abranger, levar acesso à informação, à participação social e à democracia para cada vez mais espaços e territórios no Brasil. Para começar, vou fazer uma ampla contextualização assim da mostra, uma ampla não, uma breve, né, contextualização da mostra. A Mostra Nacional de Cinema e Direitos Humanos, ela completa esse ano 20 anos. Ela surge em 2006, em comemoração ao aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente chegou, né, no ano passado, na 15ª edição, que traz como tema Direitos Humanos e Emergência Climática rumo a um futuro justo e sustentável, que daqui a pouco, né, vou falar de forma mais abrangente, mas é uma satisfação, né, nesse momento histórico, a expansão e o fortalecimento da política pública na difusão do cinema e da produção audiovisual brasileira para tantos municípios, né? A gente alcançou esse ano 1.150 pontos em mais de 666 municípios do Brasil. Praticamente triplicamos o número de pontos de exibição atendidos pela essa etapa de difusão da amostra. A amostra ela acontece em duas etapas, né? A gente tem a atividade de lançamento, que primeiro é feita nos cinemas das 26 capitais e no Distrito Federal. E essa segunda parte, que é a difusão, em que a gente, né, cede os direitos autorais dos filmes para os pontos exibidores poder difundir os filmes nos seus locais, nos seus territórios, levando a discussão dos direitos humanos, promovendo os direitos humanos e a educação e cultura em direitos humanos, principalmente a educação popular, que é uma atividade central aqui da nossa coordenação também, né? A gente promover debates reflexivos, críticos, dentro da perspectiva que as diretrizes nacionais de educação e direitos humanos e o nosso Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né, têm trabalhado. Então, é uma satisfação a gente ampliar os territórios e as iniciativas populares no acesso ao cinema e ao audiovisual. Essas produções, elas são muito importantes para a gente, porque elas trazem um aspecto das políticas de ações afirmativas também na produção audiovisual. A gente buscou contemplar na 15ª Mostra produções de cineastas negros, indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas que são diretamente afetadas pela crise climática, né? E que estão, né, e que são alvo da política de direitos humanos no nosso país. Então, trabalhar com essa temática, né, ela é fundamental e a gente vai entrar nessa parte de dizer um pouco mais da relação de direitos humanos e emergência climática. Vamos com certeza, gente. Eu não sei se vocês entenderam tudo que a Miriam falou, porque é muita notícia boa. Simplesmente, gente, olha um resumo básico. A gente vai ter 1.150 pontos espalhados por todo o Brasil. Não é só capital, não. Não é dentro de shopping, não. Espalhados por todo o Brasil, exibindo cinema nacional. Ô, Miriam, eu trabalhei um pouquinho com cinema no começo da minha carreira e eu te digo, eu nunca vi. Eu acho que isso deve ser algum tipo de recorde. Depois vocês no Ministério deem uma olhada, porque tem que virar notícia. É um recorde de exibição
para uma mesma mostra, gente. É imperdível. Com um tema central importantíssimo para o nosso país, para os nossos territórios, mas também para o mundo inteiro, que é a emergência climática, né? Vamos trazer nessa mostra. Vamos trazer, porque vamos trazer, o Brasil vai trazer essas produções realizadas pela nossa população, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e todo mundo que compõe a nossa população e faz cinema, pensando no debate climático. Qual é a importância, Miriam, da gente discutir a crise climática a partir desse ponto de vista, o ponto de vista popular dos nossos territórios, que foge muito do que a gente vê na grande mídia, nos grandes veículos? Porque o ministério, os ministérios e o governo escolheram dar voz ao nosso povo quando o assunto é justiça climática. O tema da mostra foi escolhido, né, pela então ministra Macaé Evaristo no ano passado, no contexto da COP30, né, da gente levar esse debate, né, que é um debate contemporâneo sobre a justiça ambiental, sobre a justiça climática, sobre o racismo ambiental que impacta tantas populações que estão aí nas pontas, né, nas periferias, nas áreas rurais, no campo. Então, englobar isso, né, o entendimento de que esses impactos da mudança climática, eles afetam diretamente as populações que têm maior vulnerabilidade socioeconômica, sociodemográfica, né, e territorial, no direito à vida e à segurança, no direito à moradia, no direito à saúde, no direito ao acesso, né, à alimentação, à água potável, à justiça ambiental, né, da diversidade que a gente tem dos povos e comunidades tradicionais e dos saberes populares na proteção do meio ambiente, né, e compreendendo que eles trazem uma outra lógica de relação com a natureza. Por isso que a nossa homenageada da mostra foi a cineasta e multiartista mineira Sueli Machacali, que faz um trabalho importante de reflorestamento no território de Minas Gerais, e a gente entende que os povos indígenas eles têm um papel fundamental, né, na proteção e defesa do meio ambiente no nosso país. Então, tem vários filmes no nosso catálogo da mostra que traz, né, produções de autoria indígenas, que inclusive estão na língua dos povos originários que produziram esses filmes, né? São todos legendados, todos têm acesso à audiodescrição, Libras, porque é um comprometimento do Ministério de Direitos Humanos que os filmes também tenham recursos de acessibilidade para que todos e todas tenham acesso, mas promover essa valorização dos saberes ancestrais e dos saberes dos povos e comunidades tradicionais, trazer uma outra narrativa sobre a nossa relação com o meio ambiente, assim como os impactos, né? Então a gente tem um filme que é o Ainda Há Moradores Aqui, que traz o impacto da Braskem em Maceió, né? Que inclusive são impactos ambientais, são impactos da saúde mental da população. A gente tem filmes, né? Como o Pau d'Arco, que foi premiado, né, também, inclusive internacionalmente, que traz a questão dos conflitos territoriais e fundiários, né, no sudoeste do Pará. Então, a gente tem filmes que trazem uma ampla abordagem crítica, né, e perspectivas de como as populações vivem nos territórios e como elas são afetadas pelos efeitos da mudança climática, e os direitos humanos, eles têm um papel fundamental na compreensão da realidade social desses povos, na participação social desses povos e no diálogo constante. Rapidinho, já que a Miriam trouxe o nome da Sueli Machacali, a gente falar sobre essa artista visual brasileira, nascida em 1976, liderança indígena, artista da imagem. Acho que essa é a melhor definição. Uma pessoa que luta pelo direito das mulheres indígenas, pela formação dos povos indígenas e pela agroecologia brasileira, luta pelo Brasil. Em resumo, uma pessoa que é preciso conhecer, Sueli Machacali, que hoje está no Vale do Mucuri, numa das comunidades indígenas mais emocionantes e bonitas de se conhecer nesse país. Mas vamos voltar para a nossa amostra, né, Miriam? Porque tem muita coisa Sim. para conversar ainda. E eu queria aproveitar até que a gente falou da Sueli para falar um pouquinho sobre território, porque chama muito a atenção na mostra essa ocupação de espaços historicamente excluídos, né, do circuito comercial do cinema, da cultura em geral. Então,
Associação Comunitária, Centro de Ação Psicossocial, Cineclube de Periferia, mas também unidades prisionais, socioeducativas e outros ambientes que normalmente não recebem esse tipo de iniciativa. E agora é uma iniciativa federal, uma iniciativa oficial do governo, com um incentivo muito óbvio à nossa identidade brasileira, né? Como é que funciona essa descentralização radical de vocês? E por que essa escolha? Ó, a descentralização ela conta com parcerias estratégicas fundamentais, né, para essa ocupação territorial. A gente tem o Ministério da Cultura, que mobiliza seus pontos de cultura, cineclubes, bibliotecas comunitárias, mas a gente também busca articular com o MEC para abranger para instituições de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, a gente teve mais de 300 pontos, né, credenciados, que são instituições de ensino no país. A gente conta com a parceria do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, na mobilização e articulação junto às unidades prisionais e ao sistema socioeducativo, né? Na 14ª mostra, no ano passado, de difusão, a gente alcançou 58 unidades socioeducativas, 8 sistema prisional, a gente manteve essa média esse ano. Ano passado também a gente fez a nossa primeira mostra de cinema e direitos humanos no sistema prisional, alcançando 54 unidades prisionais no país e mais de 2.500 pessoas em situação de privação de liberdade, que construíram também sua amostra dentro desse espaço, né, trazendo um pouco de lazer, de cultura e contribuindo para a remissão de pena, porque a exibição do cinema entra dentro do programa Pena Justa. Então, a gente tem essa questão de mobilizar nesses espaços, né, de atendimento. Esse ano também a gente já está articulando a nossa segunda mostra no sistema prisional, específica, né, para levar o cinema, né, a quem está privado de liberdade, alcançar os escritórios sociais, os espaços de atendimento da população em situação de rua, pessoas idosas, centros de referência de população LGBTQIAPN+, que a gente aborda aqui dentro do Ministério, né? Também buscamos mobilizar junto com os conselhos tutelares, que são equipamentos que estão na ponta. Então, tentar atingir equipamentos públicos, né, nos territórios, CRAs, centros de referência de atendimento psicossocial, para estar levando o cinema e democratizando para quem dificilmente tem acesso, e às vezes nunca pisou numa sala de cinema. Então, democratizar, né, tornar esse público espectadores do cinema, e principalmente de produções nacionais, que são desconhecidas. Muitas vezes a gente tem referências, né, de filmes norte-americanos ou de outras origens, né, mas não tem essa referência do cinema brasileiro que traz e incorpora tanto a nossa perspectiva social, né, que traz essa relevância do pertencimento social, territorial, do fortalecimento da identidade, da nossa população. Então, o cinema ele é importante tanto nesse aspecto de descentralizar, mas contribuir com legislações específicas, né, que trazem a obrigatoriedade da carga horária do cinema na educação escolar, né, e de estar levando esses filmes que para a gente tem uma perspectiva que valoriza aspectos da Lei 10.639 e 11.645 que tratam da educação e cultura afro-brasileira e indígena também nas escolas. Então, não é só levar o cinema, é promover o debate, essa reflexão crítica, né? Transformar a produção audiovisual como ferramenta pedagógica. Olha, aqui no Brasil, de fato, a gente discute tanto como o Brasil atrasou muito a inclusão nos currículos escolares, por exemplo, do ensino da história da população negra que foi sequestrada e veio para o Brasil, ou da população indígena que teve o território invadido pela Europa. E olha só, trazendo aqui para vocês, no nosso Conversa Bem Viver, um exemplo de como diminuir esse tempo que já está demorando demais mesmo. Todos os municípios têm que garantir a educação desses dois temas dentro das escolas brasileiras. Não dá mais para a gente fugir da nossa história. Bom, eu estou muito emocionada de conversar com a Miriam hoje sobre essa temática, porque realmente você receber um material dizendo, olha, vamos conversar sobre esse tema aqui. A gente tem mais de 1.000 cinemas montados no Brasil em diversos locais para passar a nossa sétima arte. É um orgulho
para a gente, como jornalista, chegar a uma pauta como essa, viu, Miriam? Mas eu preciso encerrar, não temos muito tempo, só que a gente precisa conversar com as pessoas sobre como acessar a mostra, né? Porque isso é muito importante. A gente precisa colocar o público nessas cadeiras. Bom, tem debate, tem exibição, tem conversa no Brasil inteiro. Até o mês de julho, começo do mês de julho. Queria que você fizesse um convite e, ao mesmo tempo, contasse para a nossa audiência como é que faz para achar que lugares são esses que vão exibir a nossa sétima arte. Sim, perfeito, Nara. Os locais que a gente vai acessar, né, os espaços e equipamentos onde estão acontecendo a difusão da 15ª Mostra, a gente fez, né, um comunicado através do site do Instagram, né, do MDHC. Tem lá um link com todos os pontos que foram credenciados esse ano, os pontos exibidores e o local de atuação. São muitos municípios, então eu não vou saber citá-los de todos, né, gente? Assim, 660, assim, foi. É A muita gente recebe coisa. com muita alegria. A gente tem pontos de norte a sul do país, inclusive pontos que a gente tinha dificuldade de mobilização, que é as regiões norte e nordeste do país. Então a gente está muito feliz que a gente contemplou pontos em todos os espaços, em regiões, né, rurais, periféricas. Então, vai lá na página do MDHC, no Instagram, no link da bio, tem o formulário com todos os pontos que foram credenciados e tem lá os municípios que foram contemplados. Procurem o seu município, que com certeza ele vai estar ali no meio, né? E mais para frente, em novembro, a gente vai ter o lançamento da 16ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, né, que vai acontecer nos cinemas aí das capitais. Então, a gente vai fazer essa mobilização também para que as pessoas participem, né, vão lá visualizar, ver os filmes que a gente ainda vai fazer a seleção desses filmes. Com certeza vai ser maravilhoso, que a gente vai trabalhar a ancestralidade e a população idosa do nosso país, já dando um spoiler aí, né? Então, vamos nos preparar aí para a 16ª também, ocupar as salas de cinema, né? E ano que vem a gente pretende, né, alcançar ainda mais territórios na nossa etapa de difusão. É Então vai ser uma isso. satisfação contar com vocês e se credenciem também para serem pontos exibidores no próximo ano, né? Assim, a gente abre o edital de chamamento público junto com o Ministério da Cultura, só ficar atento no site, né, do Ministério da Cultura, quando a gente abrir o nosso credenciamento para exibição nos territórios, vocês que são cineclubes, né, equipamentos, movimentos sociais podem se cadastrar, né, quilombos, aldeias, né? A gente, qualquer movimento social e comunitário, né, pode se credenciar e cadastrar para ser um ponto exibidor da nossa mostra de cinema. Essa dica final é importantíssima, porque você que está nos ouvindo, tem muita rádio comunitária nos ouvindo. Olha aí, gente, ano que vem, o seu espaço, o seu movimento popular, o seu conjunto popular, né, sua iniciativa pode virar um ponto de referência para a mostra, um ponto de exibição, pode virar um cinema de rua para a nossa população. Bom, conversamos com a Miriam Alves, do Ministério de Direitos Humanos. O nosso tema foi a 15ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, que é uma realização do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania com o Ministério da Cultura. A Miriam, coordenadora geral de Educação e Cultura em Direitos Humanos, gentilmente conversou com a gente, tirou um tempinho para falar. E você que está aí do outro lado, você não ouviu errado, não. É isso mesmo. 1.150 pontos de exibição do cinema nacional no nosso país, em todo o nosso território nacional, para você acompanhar a nossa sétima arte, para os nossos territórios receberem a nossa sétima arte. Miriam, muito obrigada por essa conversa. Que seja incrível até 5 de julho, gente, no Brasil inteiro. E como a Miriam disse, vai lá no seu mecanismo de busca, no Google, coloca 15ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, você vai achar rapidinho o endereço do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania com todas as informações. Valeu, Miriam. Valeu, Nara, muito obrigada. Nos encontramos no cinema.
Nos encontramos no cinema sem sombra de dúvida. Obrigada também à nossa audiência. Um grande abraço para quem acompanhou a nossa conversa. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Conversa Bem Viver.